Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, Criador abençoe a todos. Seja bem-vindo ao canal Sobrevivência. Esse é um canal com compromisso com os fatos encontrados na literatura bíblica, na literatura de Qumran, nos achados arqueológicos, históricos, e estamos juntos nessa jornada. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você quer ficar perto de nós, temos o ícone do Telegram para você estar conosco lá no grupo do Telegram, o grupo Sobrevivência, e tem do WhatsApp também aqui, olha. Você pode clicar aqui, você será direcionado com o link convite. São vários assuntos. O último vídeo postado é sobre uma aula lá da escola, Escravos de Jó, uma brincadeirinha, mas nós temos muitos outros aqui. Quando for destinado à educação, você vem aqui na playlist para a espiritualidade. Se você quer acompanhar a parte de espiritualidade, estará aqui. Para os meus alunos que podem acabar vendo esse vídeo, é só a parte de educação, tá ok? Eu quero que você nos acompanhe nessa jornada. Hoje nós temos um vídeo especial, nós vamos responder aos comentários. O que você vai ver nesse vídeo? Nós vamos falar sobre a ressurreição. O pessoal ficou inquieto por causa dos últimos vídeos aqui, ó, que nós colocamos sobre o sistema religioso, ressurreição, nós falamos também sobre grande tribulação, o pessoal ficou inquieto. E nós vamos responder os comentários hoje também. Teremos salvação, mas se o Cordeiro, se o Cristo já veio resgatar aquela nação que fora feita a promessa, e para nós, o que sobrou para nós? Vamos falar sobre isso nesse vídeo. Como ficaremos se Jesus já veio então? Né? E também falaremos sobre a linhagem israelita. Surgiram comentários aqui. Mas não tem uma linhagem israelita aí pelo mundo espalhada que vai ser ajuntada? Nós vamos comentar sobre isso nesse vídeo. E também sobre alguns canais estão remarcando a data limite. Era para esse ano, já jogaram mais para frente. Nós vamos falar sobre tudo isso. Não saia daí. Muito bem, são muitos os comentários a serem respondidos. E nós vamos começar desde já. A irmã vai fazer a leitura aqui do irmão, né? O irmão Andrei, ele fez uma pergunta, um comentário. Leia pra gente, Mariane. Irmão, refrigerante tem porco? É sério? Você pode explicar melhor isso? Nós colocamos no vídeo a respeito do pato. Inclusive tem mais perguntas e comentários a respeito do pato como sendo imundo, segundo... não é que em algumas versões realmente não encontra pato em Levíticos, né? Mas é uma referência porque ele não é um galináceo, né? Mas enfim, irmão, a gordura suína, ela é uma substância necessária, irmão, para fazer uso em vários alimentos, para que a química ocorra, para que a química dê certo, para que o alimento fique mais palatável, né? Mais fácil de ingerir. Então eles usam muito sim, né? Biscoito recheado, normalmente a maioria deles, não só, mas tem também a tal que deixa vermelhinho, Mariane, como que chama? Carninha de cochonilha. Carninha de cochonilha também. Que é um inseto. Que é um inseto. E tem uma série de coisas. Então é importante ler os rótulos, né? Estando ciente de que o Criador fez essa observação. Na verdade, os rótulos não vai dizer gordura suína, né? Mas vai dizer poliglicerol, diglicerol, isso. Né? Mais Aí ou menos tem que isso. procurar saber da empresa se essa gordura provém de origem vegetal ou animal. Sendo animal, pode ser suspeito. Inclusive eu deixei um comentário ali em cima e coloquei, não só refrigerantes, né, mas outras coisas comestíveis também possuem abominações. Então é importante, irmão, você ter o interesse de servir ao Criador, como está tendo, né, e as outras pessoas que estão nos vendo, e entender que o Criador ele dá conselhos para o bem. Né? Se ele pediu, se ele mencionou que é impuro, já explicamos isso aqui, justamente porque pode causar problemas também ao nosso organismo. Mais acima aqui nós temos um outro comentário dos fatos reais. Mariane, o que ele deixou aqui de comentário? Boa tarde. Se possível, gostaria que explicasse no vídeo por que de não começar a contar os dias a partir do primeiro dia do equinócio, de modo que no sétimo dia fosse Shabat. E daí para frente contar mais 7 dias, sendo o próximo Shabat e assim por diante. Que o Eterno vos abençoe. Mariane já deixou um comentário, né, Mariane?
Na verdade, eu Sim. coloquei que ia incluir num vídeo de resposta. Irmão, nós eu acredito até que fizemos um vídeo acima sobre isso, mas fazendo um resuminho aqui. É para o irmão lá dos fatos reais. Acredito que seja um irmão. Irmão, olha só. Primeiro, temos que entender todo o sistema da criação. No primeiro dia não havia sol e não havia lua e nem as estrelas, tá? Estou usando essas palavras aqui para as pessoas que estão nos vendo também entender, nos ouvindo, para entender. Então, se não existia, não havia equinócio, certo? Não havia. Não havia marcação de estação. Exato. Então, primeiro, segundo e terceiro dia não Semanal. havia. Semanal. Tá? A Não partir do quarto dia semanal que passou a haver uma contagem de marcação de estações. Então, a partir daí, irmão, nós já temos um padrão estabelecido. Se o ciclo do Criador é perfeito, como ele diz nos achados de Qumran, na literatura de Qumran e na literatura bíblica, de lá para cá, as estações devem ter acontecido perfeitamente. Então, todo o início do ciclo das estações devem ocorrer no quarto dia da semana. E nós não achamos o quarto dia da semana por causa do gregoriano, não. Já explicamos num vídeo ali. Não. Tá? Nós encontramos por conta exatamente dos equinócios e uma série de outras coisas. Isso, do sinal solar, porque somente o Sol marca equinócio e solstício, ok? Exato. Então, se ele marca num quarto dia da semana, toda essa mudança de estação, conforme Gênesis capítulo 1, verso 14, então 3 dias depois nós encontramos o 7º dia semanal, o descanso semanal. Muito bom, excelente. Mais acima nós temos... Eita, ficou pesado, né? Ele também deixou um outro comentário. Não, mas espera lá que ficou pesado aqui o mouse. Fatos reais nós comentamos. Esse aqui que nós acabamos de comentar? Sim. Sim, né? Uhum. Aí subindo mais um pouco, ele deixou outro. O que ele comentou aqui, Mariane? Como assim as datas, os dias não estão contidos nas semanas? Não sim. entendi. Irmão, é o que nós acabamos de comentar, né? A Mari deixou o comentário aí. Primeiro, dia, mês, uma coisa. Dia, semana, outra coisa. Dia, semana são fixos, irmão. E a partir do momento que você encontra os dias da semana, dia, mês também será fixo, mas contando a partir do quarto dia. Foi o calendário civil do Criador, é assim que funciona por conta da criação, tá certo? Aí o irmão deixou outro comentário também. Boa noite, Rogério, se possível. O que ele falou? Tire uma dúvida, por favor. Segundo diz a história que o calendário gregoriano foi ocultado 10 dias. Nós fizemos o vídeo resposta. Isso, irmão, nós fizemos e nós colocamos, né, o vídeo resposta para o irmão, tá? Explicamos essa questão dos 10 dias ocultos, tá certo? A irmã Miriam. Eu penso que se o Criador falou que não devemos comer é porque ele sabe da condição do ser humano. Eu, por exemplo, não posso comer, me faz mal. Camarão, porco, refrigerantes, ele só quer o nosso bem-estar. Exato, irmã. No vídeo, nós deixamos ali, no vídeo do pato, né? Nós deixamos, fizemos a resposta aos comentários do vídeo do pato. Nesse vídeo aqui, que tá aparecendo o cardzinho aqui. E então a irmã fez essa referência. Parabéns, irmã, pela observação. Obrigado pela sua companhia, viu? O irmão, ele deixou um comentário aqui, Eduardo. Lê pra gente, Mariane. As galinhas comem cobra, aranhas, escorpiões, qualquer coisa. Não é isso que identifica o animal imundo? Não. Não, irmão. Não. Irmão, tem que ler um pouquinho, tá? Tem que ter um pouco de experiência pessoal. Primeiro, o que a gente precisa de entender? Cientificamente hoje, a gente consegue perceber que alguns animais não jogam a impureza do que comem para fora, tá certo? Do corpo. Exato. Esses animais, percebemos, tá bom? Que eles foram feitos, através da leitura, através da observação, que eles foram feitos por conta de quê? Para fazer a limpeza. Imagine, dos mares tem, dos rios, das águas tem os animais específicos, são colocados lá em Levíticos como os de couro. Das aves do céu nós temos que observam, né? Também tem, e dos terrestres também,
certo? A galinha, por exemplo, ela coloca a impureza para fora. Para quem já morou no sítio e come galinha, sabe que a galinha você deixa ela fechada ali para fazer a limpeza dela, e a moela, o pessoal mais antigo até comenta sobre isso, tá? Que derrete qualquer coisa. Então, enfim, a pato é uma coisa, a galinha é outra. O que mais que ele deixou aqui, Mariana? Péssimo exegeta. Os textos que usou nem usa a palavra cisne ou pato. Ela só está na versão Almeida e Novo Mundo. Provavelmente erro de transliteração. Irmão, o dia que eu fiz esse vídeo, irmão, eu tava até trabalhando lá fora. Pode ver que eu tô com uma roupa bem surrada aí. O que aconteceu? Alguém mandou o vídeo pra gente analisar. E eu tava ali fora, acho que aguando umas mudas. E enquanto tava aguando, eu fui dando uma olhada, né, no vídeo. E aí eu fiquei, de certa forma, até no momento, por falta de experiência, inclusive, um pouco aborrecido. Porque um líder religioso da denominação adventista, muito famoso, né, que é o Leandro Quadros, ele colocou no vídeo que o pato não era, que ele era um galináceo. Mais ou menos isso, eu não me lembro muito bem. Fazia parte da família dos galináceos. E aí, não tem lógica, né? Mas tudo bem, não vem ao caso. Então nós não estávamos fazendo exegese de leitura bíblica, né? Fazendo esse trabalho sugerido aqui pelo irmão. Simplesmente nós usamos alguns versos que tínhamos à disposição muito rápido, né? Para colocar. Então realmente algumas versões você não vai encontrar lá alguns animais que conhecemos hoje discriminados ali, a sua espécie, o seu nome, certo? Mas observando a sua espécie, dá para nós termos uma ideia, família, tá, irmão? Né? Então o interesse aqui é fazer a vontade do Criador e cuidar da saúde, tá certo? Mas qualquer dúvida estaremos à disposição. Obrigado pela sua participação, viu? Aí nós temos aqui também, Mariane, a Ana Elisa. Que live maravilhosa. Parabéns, irmãos. É mais pura verdade? Obrigado, irmã. Fizemos a live e depois fizemos o vídeo sobre os 10 dias perdidos do calendário gregoriano. Muito bom esse assunto. Se você não viu o vídeo, veja também. O irmão Marcelo. Irmão, por que vocês guardam o sábado gregoriano ainda com tantas verdades que vocês têm? Irmão, quando a gente faz o calendário todo ano, porque o calendário gregoriano é móvel, isso. Alguns irmãos têm dificuldade de entender o calendário. Então a gente coloca os dois juntos, o gregoriano e o calendário bíblico. Só que o que acontece? Por isso que fica junto. Mas nós não guardamos o sábado gregoriano. Porque o sábado gregoriano é o domingo. Com certeza. Entende, irmão? O sábado gregoriano... O descanso para o calendário gregoriano é o domingo. Exato. E não é o 7º dia semanal. Até os calendários têm sido modificados. O pessoal começa na segunda-feira, como se fosse o primeiro dia da semana, certo? Mas isso não vem ao caso aqui. Eu só quero responder claramente a sua pergunta. Nós escolhemos esse dia de guarda? Não, nós não escolhemos. Nós só estamos acompanhando a literatura bíblica e a literatura de Qumran. Observando os céus. E lá diz, a minha esposa inclusive, extraordinária observadora, e lá diz que a contagem do calendário civil começa no 4º dia da semana. Porém, a semana ela é fixa desde a criação. Agora, se eu vejo que o calendário civil começa no 4º dia, irmão, e no 4º dia da semana invariavelmente acontece o equinócio, depois de 3 dias eu tenho descanso. Na verdade, começa a marcar o início da estação. Da estação. Isso. E a estação começou a ser marcada no 4º dia. São 4 estações, certo? Cada estação tem 90 dias. É bem próxima ao equinócio. Então não tem como errar na conta. O que acontece, que nós mostramos nesse vídeo aqui, é que Roma não mexeu na semana literal, tá certo? Estuda um pouquinho mais, qualquer dúvida estaremos à disposição. Obrigado pela sua companhia, viu, irmão? A mais acima aqui, Mariane, nós encontramos o quê? Subiu muito. Subiu muito aqui. Tá pesado por conta do que tá aberto, né? Mas nós paramos aqui, isso, aqui mesmo, né, Mariane? Mais em cima um pouquinho. O irmão já recebeu o calendário, né? Nós já enviamos o calendário. Obrigado, viu, irmão? Jonathan Cordeiro, né? Isso. Jonathan Cordeiro, muito obrigado.
Aí nós temos aqui esses dois comentários. Lê aí pra gente, Mariana, fatos reais. Tem acompanhado, obrigado, viu, irmão, dos fatos reais. Primeiramente, agradeço a Deus por vocês terem respondido as perguntas. Eu entendi a questão dos 10 dias perdidos, mas eu continuo relutando quanto ao quarto dia da primeira semana não ser o quarto dia do primeiro mês também do ano. Isso, irmão. Irmão, continue estudando. Esse é o caminho. Não é para crer na gente. Tem que relutar, tem que pesquisar e nós respondemos isso aí abaixo, tá? Se o irmão estiver assistindo esse vídeo, o irmão vai entender bem a resposta, tá certo? E é isso mesmo, irmão. Não precisa de aceitar, não. Tem que pesquisar. Karina. Excelente conteúdo, irmãos. A questão da morte do cordeiro no final da tarde de quarta-feira é uma questão de cumprimento profético e de lógica também, já que ele mesmo afirmou em Mateus 12 quanto tempo permaneceria no seio da terra. A irmã Karina está conosco, sempre conversando, ela e a Mariane, né? No PV, tem participado com a gente no grupo. Muito obrigado pela sua participação e sua companhia, irmã Karina. O Criador abençoe seu lar. Fatos reais, muito bom conteúdo. Criador os abençoe. Obrigado, irmão. Aqui em cima nós temos o... Pescador de alma. Isso. Shalom, amigo. Fazer uma pergunta que não tem nada a ver com o vídeo. Quem nasce de novo ainda peca? Se puder responder com um versículo, agradeço. Nós fizemos uma resposta, né? Pedimos para o irmão participar da live, comentamos até na live sobre isso. Irmão, são vários versículos, tá? Para nós termos uma ideia. Só para o irmão perceber um detalhe. O que é nascer de novo? O que é nascer de novo? Primeiro, no diálogo, até comentamos isso na live, no diálogo do Cordeiro, ou Cristo, ou Jesus, como queiram chamar. No diálogo, ele deixa bem claro que Nicodemos conhece a lei. Olha que detalhe interessante. Nicodemos conhece muito bem a lei. Nicodemos conhece o tradicionalismo daquele povo que inicia ali, judeu, né, que não era hebreu, conhece o tradicionalismo daquele povo. Mas Nicodemos precisava de nascer de novo. O que é isso? São concepções, novo aprendizado. Quando a gente faz um estudo aprofundado da mente, nós vamos perceber que há uma cognição, um ligamento, uma ligação, vamos colocar assim, vou tentar ser bem, expressar bem claramente aqui, bem aberto, para o irmão entender as pessoas que estão nos vendo. Então uma criança ela não nasce aprendendo a andar. Ela vai ver os pais andando e aquela memória é feita, gravada nas faculdades mentais da pessoa, da criança. Então, conforme o corpo dela vai se desenvolvendo, quando o corpo perceber, a mente perceber que o corpo está pronto para andar, ela começa a se levantar, a tentar se equilibrar nas coisas. E ela vai repetir o que os pais fazem, o que os adultos que cercam ela. Tanto é que se uma criança tem pais cadeirantes, por exemplo, ela vai demorar muito mais tempo só quando ela for socializar com outras pessoas, porque não tem memória cognitiva para isso. Então, o Cordeiro extremamente sábio, ele deixa bem claro, olha, Nicodemos, para você colocar tudo isso que você sabe em prática da forma correta, você precisa de nascer de novo. Então, o fato de nascer de novo é que, tanto nos evangelhos ou pregado por Paulo, demonstra a seguinte realidade: de tudo que nós aprendemos a respeito de estabelecimento de reino, de perdão, nós temos que trilhar aqui, no reinar do Cordeiro. É assim que funciona. E sim, se nós estivéssemos já transformados, nós literalmente não pecaríamos mais. Pelo menos é o que nós encontramos dentro do contexto. Ou achamos que seja assim por enquanto, tá? Porque nós estamos, como todos, em fase de estudo. Agora, uma vez que não fomos transformados, ainda não, inclusive não tem ressurreição para nós, né? Nos termos que foi colocado ali para aquela geração, pelo menos não tem nada escrito para nós, não tem para eles. Então, como nós não encontramos nada escrito, possivelmente, irmão, nós teremos que passar por um julgamento, certo? Então, ora, se eu aceito o Cordeiro como meu Salvador, eu posso roubar? Não posso.
porque eu vou estar em atitude de pecado, certo? Eu posso matar? Eu não posso. Então continua na mesma. O cordeiro serve como ato de purificação, certo, irmão? Criador abençoe. Qualquer dúvida, estaremos à disposição. Parabéns pelo vídeo, Anelisa. Nelisa, obrigado pela sua companhia. O Criador abençoe, viu? Você e sua casa. João. Irmãos, o fato de que existem diversas pessoas com linhagem israelita pelo mundo está correto? Porque eu penso que, se for verdade, não sabemos quem é quem, não é? Então, na teoria, todos deveríamos seguir as ordens, além do fato de guardar o Criador. Tá certo esse jeito que estou pensando? Irmão, imagine só. Nós vamos ler depois e você vai entender melhor. Eu vou tentar fazer um resumo aqui, porque senão a gente fica repetindo coisas que a gente vai falar depois. Imagine que a promessa fora feita, né? Você colocou ali sobre, nós colocamos ali a respeito de ressurreição. A promessa fora feita para a descendência de Abraão. E a descendência de Abraão estaria vivendo na terra prometida. Em Deuteronômio, caso tenha ocorrido ou não um acréscimo depois, mas nós encontramos assim na literatura bíblica escrita, que o povo seria disperso e depois seria juntado, certo? O povo seria disperso e depois seria juntado. Então, a promessa é feita para aquela geração, certo? Para aquelas gerações ali que tinham as práticas necessárias e tudo mais, que foram dispersos na invasão e todos os processos teve ali. Teve muitas situações ali que fizeram com que eles se dispersassem, né? Agora, nós vamos ler um detalhe em Apocalipse que o irmão vai entender melhor depois, mas eu quero dizer o seguinte para o irmão. Sendo israelita ou não, o reinar está estabelecido. Encheu espiritualmente, Daniel 2, toda a terra. Depois nós vamos ler lá, 34 em diante. Encheu toda a terra. A profecia está cumprida. Nunca mais houve um reinado daqueles descritos para aquela nação. O anjo estava mencionando a Daniel. E Daniel fazia parte daquela nação. Então, depois dos pés da estátua, que é Roma misturada com ali um pouco dos hebreus e do reinado judaico, então ocorreu ali o desfecho, tá? E o reino foi estabelecido. É chegado o reino, né? João dizia e tudo mais. Então, irmão, independente disso ou não, você, eu, se temos o sangue hebreu ou não, israelita ou não, parte dele, né? Porque pura a gente não é. A lei está para todos. Uhum. A lei, ela serve para nós ganharmos liberdade e não servidão. Liberdade da doença, de uma série de coisas físicas e emocionais. É uma lei moral do Pai. Se eu quero fazer a vontade do Criador, eu posso observá-las. Porque ela não é para mim. Entende? Porque nós estamos num tempo muito distante. Então, se existe ou não, qual a diferença? A diferença que deve pairar na nossa mente, quero servir o Criador ou não. Obrigado pela sua companhia, viu, irmão? Edilene, gente, estou sem palavras. Quando a gente pensa que está certa, descobre que está no erro. Irmã, nós também, tá? Volta e meia a gente vai estudando aqui e a gente vai melhorando e tentando melhorar a cada jornada, tá certo? Obrigado pela sua companhia e pela sua observação. O pessoal tem gostado do vídeo, do desenho bíblico, mas eu não consigo. Eu coloco lá, apesar de eu não tenho remuneração, mas eles não deixam, eles tiram por causa dos direitos autorais. Viu, a Paula, né? Paula. Obrigado pela sua companhia também. Fatos reais. Ótimo estudo, louvado seja o nome do Eterno. Os descendentes das 10 tribos de Israel que foram dispersas entre as nações não são também israelitas? Irmão, exato, olha só. É delicado esse assunto. A gente pode até fazer um vídeo sobre isso, né? Nós temos mencionado aqui, o irmão fez o comentário ali embaixo. As tribos dispersas, irmão, tem gente realmente ainda espalhada pelo mundo.
nós acreditamos num cumprimento temporário lá passado, né? Por causa dos fatos que nós encontramos descritos na literatura e tudo mais. Então, é o que eu acabei de falar para o irmão. Se estão dispersos ou não, que diferença faz, né? A diferença vai fazer se eles estão servindo o Criador, tá certo? Então, obrigado pela pergunta e pela companhia, viu? Vamos lá a irmã Karina. Excelente conteúdo, irmãos. A lei foi dada à nação de Israel e essa foi exortada a ser luz para as outras nações. Os gentios foram enxertados no renovo que é o Messias. Se o Eterno registrou essas orientações e as fez chegar até nós, até nos dias de hoje, para mim, pelo menos, é uma evidência de que é bom para nós observarmos. Um outro aspecto interessante que tenho observado é que cada pessoa, cada instituição religiosa usa versos soltos e fora do contexto para afirmar que o Messias aboliu a lei. Nas cartas de Paulo, ele aponta a rigidez, a hipocrisia, a rebeldia dos judeus em não aceitar os gentios. Para isso, ele usa argumentos de que alguns rituais por si só não purificam nem tornam o homem justo diante do Pai. Mas ele enfatiza que a lei é justa, santa e boa. No texto da carta aos Romanos, capítulo 12, ele incentiva os fiéis de Roma a experimentar como a vontade do Criador é boa, perfeita e agradável. Exato, irmã. Tem mais comentários seus aqui. Perfeito, irmã. Exatamente. Eu vejo que Paulo às vezes se mostra até confuso, né? Porque aprendeu com as pessoas, com os estudiosos da época, misturou ali com o tradicionalismo. Então imagina, é igual a gente, né? Se o que está escrito é perfeita verdade, ele teve um encontro com o mestre, com o Cordeiro ou Cristo. Imagine o conflito que ficou, porque o Cristo foi, o Cordeiro foi, e ele ficou ali tentando fazer a vontade dele, levar as boas novas, né? E com esse conflito do que ele conhecia. É como se a gente tivesse saído do sistema religioso, qual seja ele, e começássemos a perceber as verdades que estavam escritas na mesma literatura que a gente estava usando, começam a gerar conflitos. E você fica tentando argumentar para encontrar um caminho, que é o que nós temos feito e todos as outras pessoas que estão pela internet também. A irmã comentou sobre o sábado, obrigado pelo seu comentário, a sugestão do texto de João e Tiago, e também obrigado, irmã, pela questão de comentar aqui, né, sobre o cristão e a guarda do sábado, tá? Parabéns pela sua comunhão, sua adoração e o ensino com a sua família. Né, incentivo. Com a família. Muito obrigado, viu, irmã? Aí temos um comentário aqui do irmão Cleiton. Jubileu e a palavra de Deus não tem nada a ver com apócrifo. Talvez a gente tenha colocado como apócrifo, irmão, porque algumas pessoas entendem como apócrifo, né? O apócrifo ele é considerado algo que não é santo, né? Digamos assim, da literatura hebreia. Mas nós consideramos jubileus aqui, a gente usa jubileus, tá? A gente usa jubileus aqui como referência também e entendemos que é uma literatura do Criador. Obrigado pelo seu comentário. Outro dele? Isso. Se precisar de um médico, se a casa pegar fogo, não pode. Se a sua mulher ganhar neném, não pode andar de ônibus, etc, etc. Só podia ser da seita adventista. Irmão, olha só. Com todo respeito a todas as denominações, nós não dissemos isso no vídeo em parte nenhuma, tá? Nós não comentamos isso. Se o irmão ficou com isso gravado aí nas janelas da mente, eu entendo, né? O irmão deve ter ouvido isso muito. E os adventistas estão tentando, do jeito deles, fazer a vontade do Criador. Nós respeitamos e admiramos, certo? Mas nós não somos adventistas, né? Dá para perceber no vídeo e nos outros e tudo mais, tá legal? E a mulher, minha esposa já farmácia, médico, meus meninos, né? A gente hoje estava tomando um banho de sol ali, eu e minha esposa fazendo uma caminhada e é descanso. Não vejo problema algum em fazer algumas coisas, imagina, a mulher entra em trabalho de parto no sábado, o marido olha para ela e diz assim, não, hoje não vai dar para você ganhar o bebê porque é sábado. Nós nunca mencionamos isso, Jamais. Irmão. E eu conheço os adventistas, tá? Eles também não falam isso, não. O irmão está equivocado, generalizou, né? Pesquisa um pouquinho mais, tá bom? Andar de ônibus, eu conheço adventistas que pegam ônibus para ir para a igreja, né? Não vejo por aí.
Tá certo, irmão? Obrigado pela sua companhia, viu? Vá com a gente aí que nós vamos aprendendo juntos. Pensador. 7. Mas o cordeiro irá voltar ainda para buscar os fiéis? Ou na sua visão não existe isso? Irmão, falamos já isso já outras vezes. Vamos ler uns textos ali mais pro finalzinho. Não saia daí, acompanhe. Vai ficar interessante. Mas eu queria que você entendesse o seguinte. Imagine que aquilo tudo que está escrito, uma pequena parte falta se cumprir, não foi para nós. E o que não foi para nós, ele mencionou, isso aqui e tal. Depois eu vou ler para vocês ali Mateus 25, foi sugerido por uma irmã. Então entenda, o texto que nós mencionamos aqui, a respeito desse contexto todo, vem falando sobre a ressurreição prometida para os hebreus. Ela ocorreu. Com certeza. Segundo a literatura, segundo Flávio Joséfo e segundo os detalhes que o Cordeiro deixou. Agora, o que tem para nós? Lá em cima vamos perguntar, a gente vai falar sobre isso, né? O que existe? O Cordeiro vai vir nos buscar? Não, buscar eu acho que não. Buscar, não. Não tem lugar escrito isso para a nossa geração, tá? É outra situação que eu vou comentar, não saia daí, eu vou comentar e você vai entender o que ficou reservado para a nossa parte, tá? O irmão Jean, companheiro antigo, obrigado, irmão Jean, pela sua companhia. O que ele comentou, Mariane? Comprei maços de velas brancas, coloquei tapumes nas janelas e portas, ungi a casa com sal grosso, fiz até minha mãe cadeirante de 93 anos andar, temendo as 3 noites de escuridão. Exato, irmão. Irmão, isso foi uma comédia na nossa vida também, né? Também. Mariane ficou angustiada, tem que estocar alimento. Eu falei, meu bem, abre o olho, né? Mas chegamos a uma concepção. O pessoal marcou para esse ano, aí já estão remarcando a data limite. Já está falando que pode ser que seja 2030, por pessoal, aí vai. Só que ao mesmo tempo fala que esse ano ainda pode acontecer coisa, então eles não sabem o que fala. Abre o olho, abre o olho, examina as escrituras. Eu não sei nada, minha esposa não sabe. Não. E nem o pessoal que está marcando data. Também tá todo não. mundo tentando procurar os fatos verdadeiros, que eu não sei nem que palavra usar para expressar o que é verdade. É o nome de uma Deus, mas eu não sei usar outra. Para os irmãos entenderem. Então, tá todo mundo procurando a vontade do Criador. Agora, ele não deixou, nós já mostramos, já nos outros vídeos, o irmão riu aí do vídeo, realmente, irmão, é uma comédia, né? Obrigado pela sua companhia, por ter compreendido também. A gente sofre menos, né, irmão? Com certeza. Né? A gente sofre menos. A pressão é bem Mas menor. vá observando a galera aí que estão marcando data desde 2009 e nada vem acontecimento, nada de arrebatamento, nada de grande tribulação e tudo mais, tá certo? E eu sei que paira aí nos altos, né? Mas é profecia dupla. Se é dupla, não está escrito lá. Não está escrito que é dupla. É uma concepção. Não. E se não está escrito lá, nós não mencionamos. Não subentende, não porque fica com achismo. Já achávamos que era dupla também, mas isso é um tradicionalismo religioso, tá certo? Sim, com certeza. João comentou de João novo. também. Eu estudei sobre essa interpretação que o Messias já veio, só tem um final e aí que entra a gente. Na teoria, nós estamos na graça já. Somos gentios e não precisamos seguir o fardo das leis de Moisés, pois o Messias fez isso por nós. E quando morremos, vamos direto para o Criador, sem ter a chance de perder a salvação. Por enquanto, eu só sei isso, sigo estudando igual a você. Irmão, nós não temos essa concepção, né? A gente tenta entender o que está escrito e nós não encontramos escrito assim. Primeiro de tudo, o que eu preciso de compreender? Que a literatura bíblica, que nós chamamos de Bíblia, esteve na mão dos romanos, poder político religioso que agregou informações para que eles conseguissem na época vender terrenos no céu, para que conseguissem, né, colocar a igreja como infalível para perdoar os pecados e tudo mais. Então eles colocaram nessa situação. Ficou aquela esperança de irmos para o céu, ficou aquela esperança de fazermos parte dos 144 mil, ficou aquela esperanças e esperanças de morarmos nas cortes celestes. Ficou a esperança, mas tradicionalismo colocado por eles.
Porque apesar do texto que eles deixaram, nós encontramos escrito que o Criador não muda. Você vê Paulo, a irmã mesmo mencionou textos ali de Paulo, falando sobre a importância de observar essa lei, né? A importância de entendê-lo. O próprio Cordeiro deixou isso bem claro. Os próprios discípulos continuaram observando, leia com atenção os evangelhos. Isso, mesmo depois da morte, ressurreição. Todos os detalhes. E então nós não vemos por aí, né? Que estamos libertos. Moisés não trouxe uma lei para prender as pessoas, muito pelo contrário, é a lei da liberdade. Liberdade física e emocional, saúde física e emocional. A irmã Stephanie, o que acontece com essa nossa geração? Sigo estudando e tentando entender. Irmã, chegamos ao ponto. Não sei se tem mais sobre isso. Se tiver, a gente vai falar. Não, lá já respondemos lá embaixo. Como fica a nossa geração? Excelente pergunta, curiosa, extraordinária. Obrigado por nos acompanhar também, né? Ou pelo menos ter dado uma passadinha por aí há 12 dias. Irmã, a nossa geração, em termos proféticos, explicadinhos, como nós encontramos nos evangelhos e antes dos evangelhos. Esqueci, desculpa, irmã, já volto aqui em você. Irmão João ia comentando. E irmã, já serve para responder as duas coisas. Livro é livro, tá? Quando eu pego um livro com o nome de Gênesis, é um livro. Quando eu pego... Então não tem essa de Novo e Velho Testamento. Primeira coisa, o que nós temos ali é uma biblioteca de livros. O próprio nome já diz. Então quando eu abro um livro, eu não posso pegar um verso isolado para explicar todo um contexto. Eu tenho que entender o contexto de uma forma geral. Certo? Então, eu não posso generalizar. Eu não posso dizer que aquele texto é para minha geração se o Cordeiro disse que era para aquela outra. Então, o que está reservado para a nossa geração? Nós vamos ler os textos aqui no final, a irmã vai compreender, mas não tem arrebatamento descrito para nós. Isso eu já vou adiantar, viu, irmã? Não tem arrebatamento. O que entendemos que existe separado para nós é estabelecimento de reino físico aqui. Porque o físico celeste já está estabelecido e o espiritual está estabelecido para tudo. Tá certo, irmã? Mas vamos lá. E a irmã tem que encontrar isso na escritura. Não é porque nós estamos dizendo não, tá? Irmã... Rosalina, eu aprendi que os ciclos da lua sempre começam na quarta-feira, que é o quarto dia da semana, usando a lógica de que no quarto dia o Eterno criou os luminares. Irmã, eu respeito, né, a sua opinião, mas é a primeira vez que eu ouço colocado dessa forma. A gente já estudou bastante sobre isso e o estudo, principalmente a Mariane, aqui é constante. Irmã, quarto dia da semana, a irmã pode observar o céu, tá? Não precisa nem da gente ir longe para isso. Não precisa. Não tem troca Olhe de pro lua. alto, irmã, e veja se realmente a lua muda toda quarta-feira e você vai se surpreender. Não tem isso não, tá, irmã? Não. É muito pelo contrário. Em Gênesis, sim. Acreditamos que o ciclo da lua começou no quarto dia semanal, porque está escrito que a lua foi feita exatamente no quarto dia semanal. Então, possivelmente, 7 dias depois, houve ali uma transição lunar. Mas isso, você pode observar que ano após ano, semana após semana, mês após mês, ela não permanece no quarto dia semanal. Ela vai repetir esse ciclo de mudança de quarto dia semanal depois de um tempo, entende? Inclusive... A lua mudou essa semana agora, foi na segunda-feira, que começou o ciclo da lua crescente. Então, basta você olhar para o céu e não ficar ouvindo certas coisas, você precisa analisar e se fixar naquilo que é real, naquilo que é fato, ok? O Criador deixou o céu para ser observado. Exato. Obrigado, irmã. Continue aí com a gente, tá? O irmão Deidivan. A análise é correta, porém, não devemos imaginar que as escrituras estão plenamente corretas, ou seja, que não tenham sido adulteradas de uma forma nefasta em vários sentidos. E a maior prova disso é que todos esses eventos escritos pelo Messias não constam a ocorrência em nenhum dos livros,
nem mesmo dos considerados apócrifos pelo judaísmo e pelo cristianismo. Portanto, não basta compreender que as religiões criaram inúmeras doutrinas e dogmas fraudulentos, visando deturpar o entendimento dos seus fiéis. E como, se isso não bastasse, inserindo elementos do paganismo em seus rituais e nas suas idolatrias. Há necessidade também de se compreender que todos os textos que aceitamos como fiéis registros da história sagrada chegaram a nós justamente através dessas mesmas religiões nefastas e mundanas. Portanto, é imperativo entender que houve sim alterações, deturpações, traduções equivocadas propositalmente, enxertos de textos falsificados e a retirada de muitos textos de todos os livros. Eu sei que quase ninguém gosta de pensar ou falar sobre isso, principalmente porque não acredita que isso possa ter ocorrido. Ora, vivemos num mundo permeado de enganos e não aceitar que as escrituras foram corrompidas é, ao meu ver, uma grande ingenuidade. Não estou negando de nenhuma forma o Criador e o Messias, mas apenas mostrando que não devemos confiar plenamente nunca em nenhum homem. Irmão, exatamente. A gente sempre gosta de... Obrigado pela sua companhia, né? Colocou ali há 12 dias, o vídeo teve uma repercussão interessante. Irmão, exatamente isso. A gente vive dizendo, olha, nós não fomos testemunhas oculares, encontramos assim descrito, respeitamos as denominações, inclusive através dos seus tradicionalismos, às vezes, muitas vezes pagão, tá? Mas não tem como. Nós não estávamos lá. Agora, dizer que é usado para nós, a gente tem que usar com cautela e entender o que o texto está dizendo também. Obrigado pelo seu comentário, pela sua companhia, viu? Regina? Regina Daniel, negócio assim. Isso. Então, nós não teremos salvação? Fica preocupada? Colocamos ali embaixo, vamos responder já já. Mas nós, uma vez salvo, sempre salvo? Não, irmão. Já comentamos um pouco sobre isso. Mas eu quero que o irmão entenda o seguinte, né? Até colocamos ali que ia responder para o irmão no próximo vídeo, que seria agora esse vídeo aqui. Irmão, a questão da salvação... Acredito que é uma irmã. É uma irmã, né? Irmã. Acredito que seja. Isso, tá irmã. Difícil para ver a foto que tá virada. Tá de lado. Irmão ou irmã. Né? Provavelmente. Regina, né? Acho Regina. Que é Regina. Uhum. Irmã, então assim, olha só. Essa questão de salvação... ela tem situações N de acontecimento, arrebatamento, julgamento após a morte, uma situação ímpar assim. O que eu quero dizer para a irmã é que arrebatamento para nós, como ocorreu para a geração de Hebreus, nós não temos nada descrito. Se tem, não foi revelado. Ou pode ser revelado quando estiver próximo, se houver. Mas nós não temos essa revelação para nós, não. Tá certo? Como que vai proceder para nós? Pelo que nós estamos percebendo, não concluímos esses detalhezinhos ainda para formar o quebra-cabeça todo, porque cada vez a gente vai aprendendo coisa nova e nós seremos julgados, irmã. Eu acredito que vou morrer, minha esposa também, provavelmente, e nós teremos um julgamento. Agora, quem vai estar vivo no estabelecimento do reino terrestre aqui, físico, aí nós não temos nada assim detalhado como que ocorrerá, né? Eu não vou falar além do que a gente já completou, a gente tem uma concepção aqui do que encontrou escrito, mas como nós não fechamos, eu não vou falar sobre esses detalhes. Se ele vier amanhã, eu ensino meus filhos que nós seremos separados, apartados, como está em Lucas 25, Mateus 25, acredito que é Mateus 25, tá certo, irmã? É Mateus 25, 24 vem falando sobre. Então, irmã, nós acreditamos que seremos separados nessa situação assim, tá bom? Faz a divisa, né? Isso. O irmão Leonardo. Uau, finalmente alguém falando sobre isso aqui no Brasil. Eu já venho observando isso faz tempo, e não só isso, mas diversos acontecimentos que vai totalmente o oposto do que a religião ensina. Fui evangélico por 10 anos e nesse tempo passei pelas instituições. E que eu não sei qual é. Metodista, casa de oração. Passei por um bom tempo nessas denominações, por questões e localidade, por causa das mudanças de moradia que passei.
e todas elas eu percebi o quanto estão erradas em suas interpretações. Excelente vídeo, muito feliz por achar vocês. Ô irmão, obrigado pela sua companhia, viu? É até novidade pra gente que lá fora alguém esteja pensando assim. A gente não tem o hábito, né? Por conta que a demanda é muito grande, tá? Mas obrigado pela sua participação e pelo seu comentário. Ele deixou outro comentário no vídeo. Vocês são sensacionais, muitos conteúdos bons e com todo respeito, eu discordo deste entendimento de vocês. Acredito que vocês não estão fazendo separação do antes da cruz e depois da cruz. Porém, respeito total a escolha que fizerem entender desta forma. Concordo com vocês em muito do que vocês ensinam, mas aqui eu não consigo porque não entendo desta forma. Está quase parecendo com a visão adventista. Estou com pouco tempo agora, se não deixaria aqui um texto com as referências e estudos a respeito desse tema tão complexo e extenso que é sobre a lei judaica dos 613 preceitos. Irmão, nós não acreditamos nesses 613 preceitos, né? Mesmo porque a lei que nós tentamos observar aqui, apesar de ter passado pelo cunho judaico, não é judaica, ela é hebreia, né? Muitas das coisas tradicionalistas colocadas pelos judeus fazem parte desses 613 e já tivemos essa compreensão antes da cruz, depois da cruz, mas nós temos uma opinião, né? Agradeço o seu comentário, é importante, é assim mesmo, irmão, é assim que prossegue estudando, né? Observando daqui e dali, colocando à prova o seu conhecimento, o nosso e tudo mais. Mas nós não temos uma concepção de separação de tempo, porque a separação de tempo feita pelo Criador, ela é profética, ou melhor, ela é feito dentro de profecias. Nós entendemos assim. O Criador fez o tempo dele, né? Dentro do contexto, calendário e tudo mais, e os termos proféticos vêm acontecendo dentro desse contexto de uma forma geral. Porém, irmão, quando nós observamos essa questão aqui de antes de cruz e depois de cruz, aqui em casa nós percebemos a mesma coisa. Não existe nem aquela questão de ter parado o tempo ali, né, no nascimento do Messias e dali para frente começou o ano 1, conforme o calendário gregoriano, ter colocado de uma forma crescente a partir disso e decrescente. Não. O ano começou num ponto e ele continuou crescendo, crescendo, crescendo. Então não houve separação. E muito menos separação da palavra. Não houve isso. Uma vez que o Criador fala uma coisa, ele é fiel e ele permanece nessa palavra sempre. E o Messias, sendo filho dele, né, em momento algum ele discordou da palavra do Pai. Pelo contrário, ele respeitou, deu exemplo, né, e testemunhou da própria palavra do Pai. Então, irmão, e outro detalhe, né? Foi sobre isso. Os adventistas pensam muito diferente de nós. Tá? Com certeza. Eu muita coisa ali. É bem diferente, tá, irmão? Mas parece, né? Você achou aí assim, a gente entende, mas segue aí, vai estudando, irmão. E nós estamos por aqui também à disposição, viu? Obrigado pela sua companhia. A Rose Rocha respondeu: o Shabat é Jesus Cristo. Irmã, e eu aceito a sua opinião, respeito. O canal tá aí para isso, pode comentar, sem problema, temos maturidade por cá. Mas eu peço para a irmã colocar esse verso. Pode ser na literatura bíblica ou na literatura de Qumran. Nós não conhecemos essa forma essa aí. Afirmação. Essa afirmação. Mas se tiver na Bíblia, pode mandar para a gente, que nós estamos à disposição para adquirir esse conceito também. Ela deixou outro comentário. Isso são doutrinas de demônios. A palavra é clara em Apocalipse 1, verso 7, Mateus 25, de 31 a 46. Irmã, se a irmã quis dizer que o que nós mostramos é doutrina de demônios, irmã, cada um tem sua concepção. Mas nós só lemos e comentamos sobre a leitura, fazemos comentário em cima, é claro, mas nós lemos o que está escrito, tá certo? Somente o que está escrito. Então nós vamos abrir agora em Apocalipse. Na verdade eu vou ler Mateus 25 primeiro, depois a gente vai em Apocalipse, tá? Deixei até separadinho aqui o Mateus 25 para ficar mais fácil, né? O computador tá até pesado aqui, mas ele vai abrir. Irmã, o livro de Mateus ele é um livro inteiro,
tá bom? Ele é um livro inteiro. Não há separações Isso. de versículo, capítulo. Mateus é um livro inteiro. Então ele foi descrito, né? O escritor falou sobre detalhes. O que está em vermelho aqui, dizem os historiadores, os exegetas também, que são palavras do Cordeiro. E ele diz o que aqui, Mariane? No verso, vamos lá, que a irmã sugeriu, no verso 31. Então, aliás, e quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará sobre o trono da sua glória. O que mais que diz? Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele o apartará uns para longe dos outros, como o pastor aparta as ovelhas para longe dos bodes. E ele, na verdade, porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos à sua direita: aqueles tendo sido benditos do meu Pai, vinde possuir por herança o reinar, tendo-vos sido preparado desde a fundação do mundo. Irmã, possivelmente, se a irmã for ler o capítulo 25, 24, 24, né? 25. Se a irmã for ler o 24, ele fala sobre aquela geração ali. E ele diz no 24 claramente que a grande tribulação e tudo mais aconteceria ali. Ele entra aqui, irmã, olha só, ele termina o 24 lá, tá? Vou aqui no final do 24. Ele termina dizendo, quando ele para de falar a respeito daquelas situações, ele vem mencionando sobre separação, né? Do justo, injusto e tudo mais. O verso que a irmã sugeriu aqui, irmã, nós percebemos que está em conformidade, aparentemente, tá? Eu não sou o dono da verdade, está em conformidade com Daniel 2. O que tem lá em Daniel 2? Daniel 2 é muito claro. Ele está falando com uma nação. Vamos achar aqui Daniel capítulo 2. No 2, nós temos aqui no finalzinho do 2 a história da estátua. Se a irmã não conhece, leia lá. O que diz o capítulo 2, 34, verso 34 e 35, Mariane? Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada fora sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro de barro e os esmuiçou. Então foi juntamente esmuiçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento as levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu toda a terra. Irmã, se tornou grande monte e encheu toda a terra. Irmã, aqui nós temos uma descrição política religiosa dada para o rei Nabucodonosor dos impérios que seriam estabelecidos perante aquela localidade e praticamente para o mundo na época. E Daniel está envolvido porque o rei sonhou, Daniel estava cativo, preso lá em Jerusalém. Nabucodonosor havia invadido Jerusalém e levado cativo alguns com ele. E Daniel estava lá e Daniel está dando a interpretação do sonho. E no final do sonho, caso não tenha ocorrido o acréscimo aqui, nós acreditamos que não, está descrito que a pedra que atingiu a estátua, a irmã vai perceber que existem dois momentos aqui. A pedra atinge a estátua, esmiuça tudo, e um segundo momento que ela enche toda a terra. Isso, são dois acontecimentos. Que aquele monte se torna um monte, enche a terra, um único monte, digamos assim. Então, algo fixo. Exato. Então não tem outro reino estabelecido. E se a irmã for ler todos os evangelhos, se a irmã for acompanhar a literatura toda, não pegar versos isolados ou alguns pontos isolados do verso, a irmã vai encontrar, como em Mateus capítulo 25, aqui por exemplo, coloquei em Marcos e Mateus, em Mateus 25, a irmã vai encontrar as seguintes informações aqui bem claras, bem detalhadas, né? Tá até grifado aqui, ó, a ilustração das 10 jovens, leia, vai ser interessante para a irmã compreender esse detalhe. Aí no verso 31 aqui, a separação, né? Que nós acreditamos que irá ocorrer no momento do estabelecimento desse reino físico. E justamente aqui não fala de ressurreição e nem de tribulação.
Nem de perseguição. Então, fala de juízo. Quando nós fizemos o vídeo, nós mencionamos que nós estávamos falando sobre aquele assunto específico. Sim. Tá? Esse aqui é outro assunto, que é estabelecimento de reino, certo? Que possivelmente são poucas partes que são reservadas para nós. A irmã vai perceber que, inclusive, ele termina aqui, né, aqui no finalzinho, ó, dizendo, o que está aqui, Mariane? Então, ele lhe responderá dizendo, em verdade vos digo que tanto quanto não fizeste um dos mínimos desses meus irmãos, não fizestes a mim. E estes irão para o tormento eterno com os justos para a vida eterna. Então, aí ele fez a separação aqui, é o fim. Quando ele termina todo o contexto, assim como nós encontramos no livro de Enoque e tudo mais, aí o texto, né, o escritor já vem falando sobre a conspiração contra Jesus e tudo mais. Já segue, né? Jesus é ungido em Betânia. Então, irmã, nós não podemos tirar o texto do contexto, tá? Mas a irmã colocou lá também Apocalipse, a irmã colocou Apocalipse capítulo 1, verso 4. Deixa eu ver se é isso mesmo que a irmã colocou lá no comentário. Apocalipse 1, verso 7. Vamos lá para Apocalipse, irmã. Vamos tentar entender o que está em Apocalipse, que o cristianismo erroneamente utiliza como fonte de contexto para fim, né? E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, e também aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se baterão nos peitos em pesar por causa dele, sim. Tá. Vamos ver o começo aqui, né? A verdade foi revelada ao Cordeiro, que revelou e chegou a João, certo? O verso 4 vem dizendo o quê, Mariana? Para quem é essa revelação? Irmã, a irmã certamente está assim, sinceramente, tentando entender a Escritura, mas a irmã precisa de ser observadora. Não é tudo que o sistema religioso coloca que é verdade. Para quem que é a carta? A carta não é para você, irmã. A carta não é para mim. Não está destinada ao estado onde eu estou e nem ao país onde eu estou. Para quem, Mariana? Tanto no início do livro do Apocalipse quanto no final é descrito para onde? João, as 7 assembleias que na Ásia, graça e paz convosco provenientes de junto daquele que está sendo, que era, que é, que está vindo, proveniente de junto dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Então, está vindo, né? Ele está vindo, certo? E proveniente de junto do Messias. Então, quem mandou a carta, certo? A fiel testemunha. Isso. O primeiro. O que está lá no 6? E nos fez reis e sacerdotes para o Criador e seu Pai. Está no presente. E nos fez. E nos fez. Tudo bem que pode ter um erro de tradução, mas segue o texto. A ele a exaltação, poder pelos séculos dos séculos. Isso. Eis que ele vem com as nuvens, certo? Já falamos sobre isso aqui, né? Essa visão ocorrida por parte dos mensageiros, no momento em que ele é estabelecido o reinar dele espiritual, certo? Estou falando espiritual porque não está no nosso alcance, é celeste. É celestial. Tá? Agora, se eu quiser colocar isso para o tempo de João aqui, como João está dizendo, eis que ele vem com as nuvens. E ele falou que seria em breve aqueles acontecimentos. No início do capítulo 1 lá, do Apocalipse, 1, 2, estava lá, esses acontecimentos que em breve irão ocorrer. Então, breve. Irmã, aqueles que traspassaram ele. Ah, mas tem uma ressurreição especial para aqueles que traspassaram ele. Isso não existe. Tá? Isso não existe. Ou esses traspassados estão mortos, ou estão vivos. Tá? Se você quiser interpretar isso aqui como vinda, como estabelecimento de trono celeste, então eles viram os que morreram, que traspassaram ele num determinado momento. Se quiser terrestre, tinha que ser aqueles que transpassaram ele lá, no momento. Sim. Tá, irmã? Então não tem outra aplicação. Ou celeste, ou terrestre, mas para quem ainda estava vivo.
Tá, irmã? Por favor, o texto é muito claro. Mas ainda tem, nós separamos aqui Apocalipse capítulo 22, né? Eu quero ler o 22, irmã, que ele é muito claro, que o livro, o texto não é para nós, apesar de ter alguns detalhes para a nossa geração, como aquele que nós lemos lá em Lucas, em Mateus, né? Nós vamos ler aqui o 22:6. Mariana, lê pra gente. E ele disse-me essas palavras fiéis e verdadeiras. E o Criador, Pai dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos servos dele as coisas que são necessárias acontecer rapidamente. Foi o verso que eu havia dito. E tá lá, irmã. A carta é para 7 igrejas da Ásia. Faz aí praticamente quase 2.000 anos. 2.000 anos Certo, atrás, irmã? isso. Tá aí. E o que ele disse no verso 10, leia o texto depois, a gente só tá picando aqui, a gente irmã. tá pegando as partes principais, porém é Pro preciso vídeo- você ler todo. Isso, não ficar imenso. E ele me diz, tu não seles as palavras da profecia deste livro, rolo, porque o tempo está vizinho. O que é vizinho? Ao lado, perto, entende? Verso 16. Eu, Messias, enviei meu anjo para vos testificar essas coisas nas assembleias que ele especifica aqui, assembleias lá da Ásia, tá? Tem outros versos que indicam isso. Eu sou a raiz do descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Então, irmã, tá em vermelho. O tradutor diz aqui que foi palavra do Cordeiro para João. Isso. Certo? Então ele está dizendo, olha, João, você vai testificar nas assembleias. Tá lá no começo, tá certo? E quando a gente termina o 20, ainda ele vem dizendo assim. Aquele testificando essas coisas diz, sim, eu venho subitamente. Sim, tu vens, ó Messias. Então, o cristianismo usa para as pessoas se prepararem para hoje, mas não foi para nós. Esse venho subitamente aí, as pessoas usam muito para falar sobre o arrebatamento. Mas, na verdade, esse venho subitamente é porque estava muito próximo de acontecer dentro daquela geração, dentro daquela época. Para o remanescente de Israel. A Lucas 9, irmã, Lucas 9 tem uma referência aqui extraordinária, irmã, as pessoas que estão nos vendo, o verso 27, leia o texto todo, por favor, segundo as informações do vermelho, é o que o Cordeiro disse. E em verdade vos digo que daqueles aqui tendo se postado, há alguns que de modo nenhum provarão morte até que vislumbrem o reinar do Criador. Vislumbre o reinar, verão o reinar do Criador. Aqueles que aqui estão, ele estava dizendo para pessoas que estavam com ele ali no momento, em verdade vos digo, daqueles que aqui tendo se postado, há alguns que de modo nenhum provarão a morte até que vislumbre o reinado do Criador. Se eles não iriam provar a morte, ok? Então é porque ele iria voltar próximo. Aí ia acontecer, ia ter um acontecimento especial próximo àquela geração em que pessoas ali estariam vivas para poder contemplar isso. Então, vamos ler o texto, certo? É importante a leitura toda. João, nós temos lá João 21, nós vamos ler João capítulo 21, João 21, o verso de 20 a 24. A Mariane vai fazer a leitura muito aqui. Muito importante esse verso. No finalzinho do evangelho, né? Então Pedro, havendo-se voltado, vê seguindo aquele discípulo a quem o Messias amava. E o que está em parênteses nós não lemos, ok? Pedro, havendo visto este, disse ao Messias, mestre, o que será deste varão? João, provavelmente. Que é o João que é o autor do livro. O Messias disse, caso eu deseje ele permanecer enquanto eu venho, que importa a ti, segue-me tu. Portanto, saiu esta palavra para os irmãos, que aquele discípulo não morre. No entanto, o Messias não disse a ele que ele não morre, mas, caso eu deseje ele permanecer enquanto eu venho, que importa a ti. Este é o discípulo que está testificando a respeito dessas coisas, e havendo escrito essas coisas, e temos sabido que o testemunho dele é verdadeiro. Então, se lá na outra passagem nós lemos que ele disse que pessoas que estavam ali não iriam passar pela morte, algumas pessoas, aqui no livro de João ele fala que caso eu deseje que esse discípulo permanecesse vivo enquanto eu venha, o que importa para você, Pedro? Vem me segue. Isso, vem me segue. Então ele
meio que E supôs. quem era esse discípulo? Tá aqui, ó. Isso. Este é o discípulo que testificando a respeito dessas coisas. Então ele mesmo disse, olha, sou eu, né? A respeito de quem estava sendo falado aqui. O discípulo que ele amava, João, que seria João. Tá? João aqui do Evangelho, supostamente. João do Apocalipse, supostamente. Isso também, mesmo João Então, que escreveu o Apocalipse. E o que ele ia fazer com João? E segundo a história, só te cortando um pouquinho, meu bem. Segundo a história, João foi aquele que permaneceu vivo para escrever para as 7 congregações ou assembleias que estavam na Ásia. Isso. Foi o que permaneceu vivo, foi o que ficou mais tempo vivo, velhinho. E ele sim presenciou os acontecimentos. Provavelmente, conforme o que está escrito. Voltando lá aos comentários, irmã, qualquer dúvida estamos à disposição, viu? Sua companhia é agradável para nós. Kelly Ferraz. Fiquei confusa na parte que afirma que assim como a palavra galinha não está na lista das aves puras ou impuras, do pato também não está. Mas aí você afirma só o pato é impuro pela forma que se alimenta, o que descreve que a galinha também. Não explicou com clareza, não. Não, irmã, olha só. O pato come tranqueira e a galinha também. Nós temos galinha aqui no sítio e tínhamos pato. Nós não temos pato. Na época tinha, quando fiz o vídeo tinha pato. Nós não temos pato aqui mais. Bicho comeu, alguns levantou o voo com os patos selvagens foram embora. Irmã, realmente todos eles comem. O pato literalmente come mais tranqueira. Para quem tem pato aí que está me ouvindo ou que vai me ouvir depois, pato come muito mais tranqueira. E um detalhe, pato não cisca. E daí, irmã, esse bicho aí, o pato, como eu estava dizendo lá embaixo, a diferença é que existem animais que não jogam a impureza do que come para fora. É só fazer um teste. É simples de entender. Você pega, por exemplo, para quem come porco, pega um porco cevado, criado num lugar limpo, organizado, que só dá milho. Se você comer a carne dele, se você acha que não tem valor o que está escrito e come a carne dele, você vai perceber que uma vez que você comeu, normalmente não vai te dar problema, estourar a infecção que já estava pronta para estourar de forma nenhuma. Eu tenho experiência aqui com os meus alunos, alguns que a gente conversa. Agora, se você comer a carne de um porco do mato, normalmente estoura ou infecção dentária, furúnculo, erupções, mulher corrimento, uma série de coisas. Irmã, é fato, tá? Então a diferença é que a galinha faz a limpeza do que come, nós não comemos galinha, tá? Mas por opção. E o pato não faz a limpeza do que come, certo? Ele é um animal que guarda na sua carne as suas impurezas. Tanto é que quando você vai fazer um exame, por exemplo, um tratamento, o médico fala sobre alguns animais que são inclusive aqueles que têm impurezas nele, que vai piorar a infecção. Mas independente disso, ele citou o porco aqui, mas independente se o porco é cevado ou não, ele é impuro, tá, gente? Deixando bem claro aqui, tá? Exato. O irmão comentou, o irmão Paulo lá embaixo colocou muito obrigado, irmão. Isso, agradecemos verdade. a participação. O Criador abençoe, viu, irmão? O outro Diário Amei. É sobre o vídeo de Noé. A gente só não consegue colocar. Coloquei mais outros 3, mas o pessoal tirou sobre o de Noé. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia. Nós falamos sobre a ressurreição. Nós falamos se teremos salvação. Nós comentamos como iríamos ficar. Falamos sobre a linhagem israelita e sobre a data limite. Tudo que prometemos aqui no começo do vídeo. O vídeo ficou longo, inclusive. Eu agradeço a sua participação. O desafio lançado aqui é para que você pesquise, para que você encontre as suas próprias informações. Não sou dono da verdade, minha esposa também não, e ninguém nessa internet afora. Então tenha sua experiência pessoal, vá lá fora, olhe para o céu, olhe para a natureza, onde você mora, estude as escrituras, a literatura bíblica e também, se você puder, a literatura de Qumran. Nós vamos ficando por aqui, agradeço a sua participação. Criador abençoe você e sua casa. Criador abençoe a todos. Até o próximo vídeo.